Bom dia, minha gente, bom dia, paz, saúde, alegria, vitória. Muito bem, muito bem, muito bem. É o seguinte, queridos, eu quero, antes de entrar na oração, eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Você não faz ideia da importância de você ser um agente de Deus. Se você está me ouvindo pela primeira vez, o que é um agente de Deus? Agente de Deus são pessoas que se identificam com o nosso ministério nos ouvindo por alguma emissora de rádio, aqui pela Marumbi ou por outras, alguma plataforma digital, canal do YouTube, enfim. E você, quando você semeia uma semente financeira, uma oferta, um dízimo, ou seja, aquela contribuição que você deseja, lembrando que a contribuição, ela parte de você, é individual e é espontânea. Então, quando você faz isso, você está dizendo, pastores, continue pregando, nós vamos dar apoio para vocês até a volta de Jesus, até quando Deus permitir, a gente vai estar apoiando. Então, quero agradecer a vocês, aos agentes de Deus, não é? Nós estamos realizando nossos cultos também presenciais ali no hotel, e então a gente não alugou um salão, a gente alugou o hotel, né? Então tudo ali que a gente faz tem um custo, então quando você nos abençoa, você também está colaborando para a gente cumprir com os compromissos, né? Toda a obra de Deus, como a gente fala, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa. Deus é o dono do ouro e da prata, né? Mas a obra dele, que é feita com seriedade, precisa, né? Então, muito obrigado a você. E quem sabe hoje, nessa segunda-feira, né? Talvez você não pôde ir lá ontem, mas você pode semear uma oferta. Semeie, se for possível, né? Eu sei que tem que ser espontâneo, parte de você, é voluntário, é bíblico, né? Então, que você faça isso de todo o seu coração e você vai nos abençoar. Em nome de Jesus, a obra, o ministério que nós estamos desenvolvendo aqui pelo rádio há mais de 19 anos, né? Então, a sua semente é muito importante. Então, obrigado àqueles que semeiam e que vão continuar semeando e àqueles que querem começar a partir de hoje, tá certo? Então, sempre que você está ouvindo aí uma vinheta, né, que a gente fala, uma chamada do Pix, do Agindo Deus, da conta do Ministério Agindo Deus. Então, muito obrigado. E se você pode ajudar, ajude. Pode ter certeza que não vai faltar nada para você, porque é bíblico. Você pode ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Deus fala sobre finanças, Deus fala sobre semente, não é? E isso é fundamental. Então, um grande abraço, que Jeová Jiré, o Deus provedor, te prospere muito. E quero lançar um desafio a você que nos ouve há muito tempo, mas talvez ainda não teve esse chamado, talvez se você ainda não, como diziam os antigos, não caiu a ficha ainda, né? Que é bom ajudar a obra, né? Então, se você hoje, quem sabe é hoje que Deus está te chamando, né? Quem sabe, né? Quem sabe alguma coisa está travada na tua vida. Você não compra bênçãos. Deixa eu explicar isso aqui que é importante. Você não compra as bênçãos ofertando, tá? Você não compra. Deus te dá de graça a bênção, a cura, a salvação, ele já pagou o preço, né? A salvação foi através do sacrifício de Jesus, né? Ele deu a sua vida, ele levou sobre si nossos pecados, enfermidades, doenças, né? Então, ele pagou o preço. Não é que foi gratuita, Jesus pagou o preço, o sacrifício, a morte na cruz, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós, não é? Então Jesus, então se você quer ser salvo por Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que declarar a Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma a minha vida. Se você fizer isso de sinceridade do seu coração, pode ter certeza, ele vai salvar você, perdoar os seus pecados e você vai ser uma nova criatura, entendeu? Então a salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, certo? Você não compra a salvação dando oferta, você não compra a salvação sendo bonzinho, você não compra a salvação fazendo boas obras. Mas quem é salvo faz boas obras, é diferente, tá certo? Isso é a questão da salvação. E você não compra as bênçãos, então, só que quando você entende o princípio da semente, da semeadura, de plantar uma semente financeira em um ministério que está evangelizando, ganhando almas para Jesus, a gente tem vários filhos na fé espalhados pelo Brasil. E ouviram através do quê? Alguns é pelo rádio e outros, esse programa, ele vai para as redes sociais e vai também para o canal do YouTube. Então tem muita gente. Eu recebo, pastores, ó, senhor é meu pai na fé, mora na cidade de tal, mora aqui no país tal, e a gente fica feliz, né? Por quê? E você que é um agente de Deus, você faz parte disso. Eu não sei se foi ontem, eu conversei com tanta gente, então eu não vou guardar tudo na cabeça, né? Mas ontem alguém me disse,
ela disse assim, foi a irmã, acho que lá de Santa Catarina. Ela falou, pastor, eu não tenho o dom para ficar evangelizar como o senhor, então por isso que nós ajudamos o ministério de vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho sério, que está alcançando muitas pessoas, então por isso que eu e meu marido, a gente semeia no Agindo Deus, porque aí o evangelho está sendo pregado aí praticamente 30 dias na semana, que aqui no rádio é de segunda a sexta, mas a gente prega também no sábado, no domingo e lança em outras plataformas digitais, entendeu? Então você que está acostumado só com a Marumbi, na realidade a gente tem em outras emissoras também, né? É que a gente não pode falar aqui o nome de uma emissora na outra emissora, né? A gente respeita a ética aqui, né? Entendeu? Mas além desse tem outros. Então, nesse momento tem gente ouvindo o nosso canal do YouTube, por exemplo. Então, tudo que você ajudar no Agindo Deus, né? Você faz parte disso. E Deus está vendo. É aquilo que eu falo. Deus está vendo o nosso esforço, o teu esforço, e Ele está vendo. E tem recompensas, preste bem atenção para encerrar essa parte aqui. Tem recompensas que você vai receber aqui na terra, em vida, aqui na terra, ok? Recompensas por você ser um semeador no nosso ministério, na obra de Deus, está entendendo? E tem outras recompensas que eu sempre ensinei assim, que são as melhores, elas serão na eternidade. Vai ter, a Bíblia fala galardão, na realidade é no plural, galardões. Um vai receber um galardão. Galardão não é a salvação. Vamos supor, você já vai estar no céu, salvo. Aí a Bíblia diz que vai ter Jesus vai fazer um julgamento das obras dos cristãos. Você já está salvo, já está garantido, está no céu. Isso no futuro, certo? Por isso você tem que estar firme com Jesus, para ser salvo. E aí vai ter um dia, ele vai ver a obra de cada um. Aí conforme o que você realizou para Deus, para o próximo aqui, aí vai ter os galardões, que são as recompensas. Então tem recompensa que é aqui para a terra, entendeu? É direito seu aqui na terra. E as outras, os galardões, a recompensa eterna, vai ter também, entendeu? Então tudo que você faz, Deus está registrando, tá certo? Deus está registrando, é Deus que está registrando, tá? Isso eu falo porque é bíblico. Eu busco sempre trazer uma linguagem simples, mas é bíblico o que eu estou falando, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, então estamos falando para o público que acredita. Então, e que se não acredita, passe a acreditar que você vai ver que a tua vida vai mudar, como diz, né? Da água para o vinho, tá certo? Deus abençoe com essa reflexão e que Deus prospere os nossos apoiadores. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. A palavra de Jeremias, capítulo 29, eu quero destacar aqui alguns versos. O primeiro, o verso 7, diz assim: Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Do verso 11 em diante diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está falando. Quando você lê as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus vai falar com você. Eu li numa Bíblia, agora eu quero ler numa outra versão aqui, o verso 7 do capítulo 29 de Jeremias. Diz assim:
trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu creio que essa palavra ela é muito interessante a nossa realidade hoje. A importância de você aprender a orar, primeiro, por você, pela sua família, pela sua casa, o seu bairro e a cidade que você mora e o país que você mora. A gente tem visto o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo em várias nações. Sabemos que estamos vivendo tempos diferentes e enquanto o Senhor não vem, nós temos que continuar trabalhando, realizando os projetos, pagando as contas, recebendo, pagando, fazendo, negociando. Você tem que continuar a vida normal. Você não pode entrar numa linha do desespero, outros achando, acho que o mundo vai acabar, vai acontecer tal coisa, então acho que não precisa fazer mais nada. Não vá nessa filosofia que você vai se arrepender. Não entre nessa onda. Qual que é o ideal? É todo dia você falar com Deus, todo dia você ler uma porção das Escrituras, se alimentar da palavra, fortalecer a sua fé em Deus, ser um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa correta com as suas obrigações. Todos nós temos direitos e deveres, não é assim? Não é porque alguém está fazendo um monte de coisa errada e parece que está dando certo, isso é uma mentira. Quem estiver fazendo tudo errado vai chegar fatura para essas pessoas, entendeu? Faça a coisa certa. Se é um marido, busca ser o melhor marido possível. Se você é uma esposa, é mulher casada, faça o teu melhor para você, para o marido, para a família. Busque se aliançar com pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas para frente, pessoas animadas. E aquilo que eu sempre ensinei e vou repetir aqui. Se você está rodeado de pessoas pessimistas, ame essas pessoas, mas não deixe o desânimo delas contaminar você. Eu tenho que saber andar, eu tenho que saber navegar, eu tenho que saber caminhar nessa vida. E para a gente saber caminhar, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da sabedoria do alto. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque a nossa sabedoria, ela é falha, mas a sabedoria de Deus não falha. Então nós temos que aprender a ouvir o que Deus fala, o que a voz do mundo, quando eu falo mundo, eu não estou falando terra, árvore, natureza, não. O mundo pecaminoso, o mundo sem Deus, você não tem que dar ouvido a isso. Você tem que ver o que a Bíblia diz, o que as Escrituras estão falando quanto às promessas que Deus tem para você. A Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. Então você tem que tomar muito cuidado que cada dia que passa vai ter várias narrativas para contaminar sua fé. Vai ter várias narrativas negativas para contaminar a sua fidelidade a Deus, a sua generosidade a Deus. A Bíblia fala que vai ter as ovelhas e vai ter os lobos. E no meio das ovelhas está cheio de lobos se passando por ovelha. Então você tem que ficar esperto. A Bíblia diz que é para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Então é importante isso aqui. É importante esses ensinamentos para você não ser enganado. Enganado por gente que se passa de ovelha, mas é um lobo. Entendeu? Então nós temos que compreender que a oração é a maneira que nós falamos com Deus, e quando a gente fala com Ele, Ele fala com a gente e Ele vai nos dar dicas, Ele vai nos dar instruções, orientações. E lembra que se você receber algum tipo de instrução, como se fosse de Deus, se for de Deus, não vai contradizer o que está nas Escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus. Guarde bem isso. Às vezes você fica correndo para lá e para cá, querendo que Deus use alguém para falar com você, e você não lê nem a Bíblia. Comece a ler a Bíblia e Deus vai falar muito com você.
Existem muitas pessoas que elas querem que, ore por mim, se Deus vai te usar para falar comigo. Deus fala de várias maneiras. Eu sei muito bem disso. Mas Ele fala de várias maneiras, mas jamais Deus vai falar algo para mim ou para você que vai contra um princípio da palavra de Deus. É isso que você precisa aprender. E creio que aqueles que realmente têm conseguido nos ouvir aqui, as instruções espirituais, não está sendo contaminado com a comida estragada. Comida estragada que eu digo, comida espiritual. E no verso 7, Deus estava falando ali para os cativos ali da Babilônia, que nós podemos usar hoje também. Se a nação está passando por um momento de turbulência, a gente sabe muitas coisas. Eu estava lendo algumas matérias sobre economia, sou formado em economia, então eu gosto de ler esses assuntos. E vi ali uma reportagem que milhões e milhões de pessoas estão endividadas. Estão com o nome sujo, essas empresas que quando a pessoa não paga a conta vai para lá. E é muita gente no Brasil. E com isso, a gente sabe que a economia, ela está passando por algumas turbulências. A economia mundial e no Brasil também. Eu não posso falar outras coisas para não gerar mal interpretação, né? Mas o que acontece? Quando há uma má administração, começa a ter problemas, né? E a nação é grande. Só que eu sabendo disso e você tendo esse pequeno entendimento sobre a economia, eu tenho uma informação para te dar. A economia de Deus não está com problema. É aqui que está a bênção para nós. Nós não andamos só pelo natural, nós andamos no sobrenatural. Por isso que tem que ter fé em Deus, ter confiança. Davi, um dos salmos dele, o Salmo 37, ele diz ali no versículo, deixa eu olhar aqui, Salmo 37, deixa eu ver que acho que é o verso 25, Salmo 37, verso 25, olha aqui, Davi, que foi rei durante 40 anos, ele falou o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então Davi está na moral para falar isso aqui, né? Não é verdade? Então é isso aí. Você caminhando com Deus, fazendo a coisa certa, você vai ter vitória na área que você está atuando aí, na sua vida. Claro, Jesus, ele não engana ninguém. Jesus não prega um evangelho, ele fala do evangelho, ele explica, ele ensina, ele diz, olha, vocês vão passar por aflições. Jesus fala isso aqui. Está escrito aqui em João 16, um versículo que eu sempre estou lendo aqui, porque caminhar com Jesus não é isenção dos problemas do dia a dia. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então você só vai ter a verdadeira paz em Cristo. E essa paz vem direto de Jesus, o príncipe da paz. Então ele diz assim, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então o bonito da pregação de Jesus, do evangelho, que o evangelho não mente. As pessoas mentem. As pessoas, né, às vezes traz aquela mensagem para agradar o público, né? E hoje está em moda, né? Muitos querem trazer um ensinamento para agradar a galera, né? Mas eu quero dizer uma coisa, quem prega o evangelho para agradar os outros, pode ter certeza, está desagradando a Deus, porque você tem que falar a verdade, o que está na palavra, com amor e debaixo da unção do Espírito Santo, né? Entendeu? Então, João 16, 33, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso Salvador venceu, e nós seguimos um vencedor, nós não seguimos um homem de pau, de pedra, de gesso, nós seguimos a Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai. É Ele que diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, seguimos a Cristo.
Então seguir a Cristo, Ele vai te dar força naquele momento que parece que você não tem força, mas Ele vai te dar força para vencer. Certa ocasião Jesus disse para Josué: Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Mas Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele. Então, meu amado, entre você ouvir a palavra de Deus, que é de Deus, e você entendeu a revelação, você vai trocar o certo por duvidoso? Então nós temos que entender, gente, que nós temos que ter sabedoria do alto, temos que ser sábio. A Bíblia fala que você deve ouvir e reter o que é bom. E o que não é bom você tem que apagar, deletar. Entendeu? Então, voltando ao texto aqui de Jeremias 29. Ele está dizendo o quê? Para a gente orar pela cidade. Então, mesmo a nação, especificamente Brasil, né? Você tem que entender que se está alguns problemas ruins, independente de quem está na governança, nós temos que pedir a misericórdia de Deus pela nação. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Se você orar pela tua cidade e ela for bem, você vai ser beneficiado. Então, não adianta falar mal do Brasil, praguejar a nação. Tem que orar, pedindo a misericórdia de Deus. Abençoar a cidade que você mora. Abençoar a empresa que você trabalha. Você que é um empregado, trabalha numa empresa, seja pequena, média ou grande, numa indústria, no comércio, num prestador de serviço. Então, você está trabalhando ali, seja um funcionário exemplar. Faça o teu melhor. Capriche um pouco mais. Não seja relapso. Não faça de qualquer jeito. Faça o teu melhor. Um tempo atrás eu estava fazendo uma análise de algumas pessoas. E eu não estava julgando ninguém. Eu estava fazendo uma avaliação por que certas pessoas não iam para frente em umas áreas lá. Eu fiz um levantamento e observei que um dos problemas é que a pessoa faz um serviço de péssima qualidade. Entendeu? Aí ninguém indica quem faz um serviço mal. Ou aquela pessoa que combina uma coisa com você, mas não cumpre a parte dela. Não é? Não vou dar as profissões aqui, mas eu analisei várias profissões aí. E pessoas assim. Então, se você fizer de qualquer jeito, se você fizer um trabalho murmurando, reclamando, falando mal da empresa, mal do patrão, ficando falando mal de todo mundo, amigo, sinto muito, você não vai prosperar não. Entendeu? Então muita gente não vai para frente em nada porque eles fazem reclamando, murmurando, né? Fica lá resmungando lá nos cantos da vida, né? Então não vai para frente, gente assim não vai para frente. Mas faça com amor, faça com alegria. Se não está contente, se não está feliz com algo, tenta descobrir por que você não está contente e tenta dar um jeito. Mas não fique com essa vida aí, parece que ele já levanta chupando limão, né? Cara feia. E cara feia não expulsa problema, cara feia não resolve nada, entendeu? Fazer cara feia, fazer gesto assim, né? Que não está gostando, meu amado. A Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que está dentro de nós, no coração. A boca fala daquilo que está no coração. Então nós temos que compreender isso, porque às vezes tem gente que ela ora, e parece que não está melhorando. Então o problema talvez não é a oração. Às vezes você faz às vezes a oração certa, mas tem atitudes erradas. Acaba de falar com Deus, daqui a pouco está dando uns berros com o vizinho, com todo mundo e entrando em encrenca. Entendeu? Então você tem que entender que eu tenho que cuidar da minha vida, você tem que cuidar da sua vida, no sentido assim, se eu quero melhorar, eu tenho que ver onde eu posso melhorar a minha vida. Você compreende? Então cada um tem que analisar a sua própria vida. E tem outras pessoas que eu percebi que elas não melhoram em nada porque elas não cuidam da vida dela, ela fica só cuidando da vida dos outros. Fica reparando o vizinho, fica reparando o irmão ali da igreja, fica reparando e tal. E ela esquece dela. Amado, olha mais para você, cuida mais de você que você vai ver que a tua vida vai melhorar. Entendeu? Isso é um ensinamento que você não vai ouvir em qualquer lugar. Em muitos lugares, melhor dizendo, né? Mas é isso. Então começa a ver as coisas boas. Tem muita coisa boa à sua volta. É que você fala demais de coisas negativas, aí as coisas boas ficam escondidas. Começa a falar de coisa boa, vai aparecer um monte de coisa boa para você. Pode fazer o teste aí. Se fizer de coração, você vai ver. Vai ser forte. Então, Deus, aí ele estava dizendo aqui, ele disse assim, olha, em outra Bíblia ele diz assim, no verso 11 de Jeremias 29, olha que legal isso aqui.
Só eu, Deus que está falando aqui, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperar. Essa Bíblia diz assim, prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Poxa, com um texto desse aqui, você vai acreditar em quê? Você vai ficar criticando nesses fofoqueiros, nessas pessoas mentirosas que mentem descaradamente? Acredite em Deus, Deus não mente. Jesus fala das bênçãos e fala que vai ter luta também. Só que ele fala também, eu vou estar com vocês todos os dias. Então Deus é o único que não vai enganar a gente. Você tem que entender isso. Deus não engana. Ele fala das bênçãos, de toda a bênção que ele ministra sobre nós, mas ele também fala que vai ter luta, vai ter tempestade, mas ele fala, mas eu vou estar com vocês. E se ele falou que é todos os dias minha gente, entendeu? Então Deus falou assim, está falando aqui, eu sei os pensamentos de fazê-los prosperar, eu não quero o mal para vocês. Porque às vezes você está enfrentando um problema, você fala, meu Deus do céu, acho que até Deus está contra mim, né? Não pensa isso. Eu sei que é um risco a gente pensar isso aqui, mas não pense. Sabe, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é, aí é um outro tema de mensagem, Deus ele corrige os filhos que ama, mas é outra história, outro negócio. Na realidade, o nosso inimigo espiritual, você sabe de quem eu estou falando, o nosso inimigo espiritual? Começa com S, né? Ou com D, né? O inimigo espiritual que eu falo, ele quer que você pense mal de Deus, sabia disso? Sabia que ele quer que pense. Ele já soprou no teu ouvido alguma vez, cadê o teu Deus? Você não serve a Jesus? Por que você está passando por isso? Por que você está com esse perrengue? Por quê? Aí você fala, poxa, eu estou fazendo certo, estou isso e tal. Mas vai passar, irmão. Os humilhados serão exaltados. Faça a coisa certa. Aproveite esse início de semana, né, para corrigir a sua rota. Faça uma análise. Toda mensagem, toda instrução que nós damos aqui é para você pensar, analisar, refletir. E se Deus está falando com você, já é um sinal que Deus está abençoando você neste momento com essa instrução para você corrigir a rota caso você esteja na rota errada. Entendeu? E eu concluo o seguinte, verso 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Tem um contexto, claro, para a época desse texto, mas que é para nós também. Então nós estamos rumo a Canaã celestial. Nós cremos que um dia vamos estar em um lugar que não haverá morte, não haverá tristeza, não tem conta para pagar, nem para receber também, porque é na eternidade. Não é? Mas enquanto estamos aqui na terra, você tem todos esses compromissos que eu falei. Aqui tem. Mas Jesus, com a gente aqui, ele vai nos dar força para vencer. Então pare de querer desistir da vida. Deus ainda tem planos para a sua vida. Peça perdão dos seus pecados, das suas falhas. Se essa palavra está falando com você, fala, Jesus, me perdoa, que eu pensei até o que não devia. Ele vai te perdoar, vai te restaurar e entra no caminho da bênção. Entre no caminho da gratidão, do agradecimento, do louvor, da adoração, da fé. Você vai ver, você vai ter uma semana excelente. Que Deus te abençoe e te fortaleça aí com esta palavra. Meu Deus e meu Pai, graças te dou por estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana de fé e milagres. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez ontem nos nossos cultos lá no hotel. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo no dia de hoje aqui por essa transmissão. E aonde chegar essa instrução que eu acabei de falar, junto com esta oração, chega ali o teu agir, Pai, para salvar vidas, para libertar vidas. E já te apresento todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento, de várias partes do Brasil. E alguns também fora da nação, pedindo a bênção, pedindo uma oração, pedindo um socorro divino. Meu Deus, que a tua misericórdia alcance a todos. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito da morte, toda obra do mal seja neutralizada agora em nome de Jesus. Que todos que ouvem
sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo e recebam um renovo espiritual. Abençoa a água que eu separei, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, do comércio, contas a receber, contas a pagar, documentos que o ouvinte separou numa pasta de documentos e que ele precisa resolver hoje. Ele precisa resolver algo financeiro, algo administrativo. Senhor, dê sabedoria e condições para que essa pessoa resolva tudo o que tiver que ser resolvido hoje. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor seja sobre nós e sobre todos que recebem esta oração e creem no poder da oração da fé e a bênção da saúde, da paz, da alegria e seja nos corações. Abençoa também os dizimistas, ofertantes, os agentes de Deus, os apoiadores do Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento, de prosperidade e abundância nas finanças também. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.